Olá, meus irmãos, galerinha do Axé, vocês estão bem? Olha, eu queria falar uma coisa aqui para vocês antes de começar esse episódio, porque eu tô me sentindo muito feliz e realizado com esse podcast, sabe? Eu tô percebendo que o podcast, apesar de eu não estar divulgando ele em rede social nenhuma, tá crescendo cada vez mais em quantidade de ouvintes. E eu me sinto muito honrado em poder falar de Umbanda para pessoas que muitas vezes nem são umbandistas. Eu já recebi um feedback bem bacana de pessoas que começaram a ouvir o podcast assim, meio por acaso, e acabaram se identificando com os assuntos que são abordados aqui. Gratidão a todos vocês pelo carinho, pelas palavras de incentivo. Saibam que cada episódio desse podcast é feito com muita devoção, com muito amor. E eu peço ao nosso Pai Maior que me dê discernimento para levar sempre a boa palavra, o entendimento correto para quem nos ouve. Porque eu fico muito preocupado, eu fico muito apreensivo com essa responsabilidade de transmitir conhecimento, sabe? Porque eu sei que uma palavra mal empregada ou uma palavra mal interpretada pode interferir muito nas decisões que as pessoas acabam tomando, não é mesmo? Então eu peço que Deus me dê a clareza de expor o conhecimento sempre da maneira certa. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e as poesias passadas por uma entidade muito querida, o Pai Antônio. Dito isso, eu quero começar esse episódio tirando algumas dúvidas. Às vezes as pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp, às vezes elas entram em contato comigo pelo site. Às vezes são dúvidas que as pessoas me perguntam nas salas do Clubhouse e eu fico muito feliz de poder explicar, de poder esclarecer esses questionamentos que me são feitos. Mas vamos lá. A primeira dúvida que me foi passada é da Thaís. A Thaís fala o seguinte: eu frequento um centro que eles têm uma visão diferente com relação aos orixás. Eles contam histórias dos orixás que brigam entre si, que se relacionam, que geram outros filhos orixás. E essas histórias, apesar de serem interessantes, para mim não fazem o menor sentido. Será que você poderia explicar melhor para mim o que são essas histórias de orixás? Thaís, deixa eu falar uma coisa para você. Essas histórias de orixás que você está falando, no candomblé se chama Itã. O Itã nada mais é do que o estudo da mitologia dos orixás. São lendas contadas de geração para geração. Então, você vai ver lá, por exemplo, que Ogum era o filho mais velho de Oduduá e que era um terrível guerreiro que lutava contra os reinos vizinhos. Ou então que, uma vez, Oxóssi estava caçando, atirou uma flecha que derrubou uma colmeia em cima de Logunedé, que foi picado por abelhas e que foi socorrido por Omulu. Perceba que essas são lendas da cultura iorubá. Só que essa mitologia é estudada no candomblé, né? E o candomblé é muito diferente da Umbanda. O candomblé e a Umbanda, eles têm uma visão muito peculiar de orixás. O candomblé, ele cultua os orixás como antepassados. O povo iorubá acreditava que, muito antigamente, Deus vivia entre os homens, Deus vivia entre eles, até que um dia que Deus ficou tão injuriado com as coisas erradas que as pessoas faziam, que resolveu ir embora para o seu reino no céu. Só que antes de Deus ir embora, ele nomeou alguns deuses e deusas para desempenhar certas funções aqui na Terra, certas funções na natureza. E foi então que surgiu a figura dos orixás. Você vai perceber que, na visão do candomblé,
Os orixás têm um aspecto muito humano, né? Eles sentem ódio, sentem inveja, como você falou, brigam entre si, se relacionam. E tudo isso vem da cultura iorubá, da cultura africana. Só que na Umbanda é diferente. A Umbanda não absorveu essa parte da cultura africana. A Umbanda tem uma visão muito diferente de orixá. Para a Umbanda, orixá está relacionado mais a um atributo de Deus. É uma maneira que Deus tem de se manifestar entre nós. Na Umbanda, o orixá é o poder de Deus. Então, em um terreiro de Umbanda mesmo, você não vai ouvir a mitologia dos orixás como acontece no candomblé. Tanto é que eu não sei a mitologia iorubá. Se você me perguntar quem é filho de quem casou com quem brigou com quem, eu não vou saber te responder isso. Porque isso não faz parte da Umbanda, entende? Agora, se você estuda isso no terreiro que você frequenta, de duas uma, ou é um terreiro de candomblé, ou é uma Umbanda misturada, que tem um viés mais africanista. Porque a Umbanda sagrada, a Umbanda esotérica, a Umbanda popular, sabe, essas umbandas mais tradicionais, elas não costumam abordar esse aspecto humanizado dos orixás. As pessoas do candomblé costumam dizer que os itãs têm um significado mais profundo. Elas falam que essas histórias alegóricas dos orixás carregam ensinamentos como se fossem parábolas, sabe? E é preciso interpretar a história para extrair o significado. Mas eu, sinceramente, eu não saberia passar para você de uma maneira assim fidedigna o real significado de cada lenda, porque eu não entendo nada de candomblé. E eu me sentiria um impostor aqui de falar alguma coisa que não esteja relacionado diretamente com a minha religião. Até porque eu correria o risco de falar bobeira, né? Umbanda é Umbanda, candomblé é candomblé, tá certo? Então vamos lá para uma outra pergunta? A próxima pergunta é da Emília. A Emília entrou em contato comigo dizendo o seguinte: Oi, Evandro, me chamo Emília e tenho uma dúvida. Antes disso, queria elogiar o podcast. Eu estou iniciando na Umbanda e o podcast tem ajudado bastante no entendimento. A minha dúvida, na verdade, é para que servem os pontos cantados e como funciona isso. E sobre as velas também, como funciona. E a Emília também quer saber para que servem os pontos riscados. Qual é o objetivo da entidade ao riscar um ponto? Em que momento isso é feito e como isso pode ajudar o consulente? Emília, um grande abraço para você. Obrigado por esse carinho que você e a sua noiva têm de acompanhar o nosso podcast. Você disse para mim que vocês estão começando na Umbanda agora, né? Eu peço para o nosso pai Olorum que o caminho de vocês seja iluminado. Vamos lá. Na verdade, você me fez 3 perguntas, né? Primeiro você perguntou para mim para que servem os pontos cantados. Os pontos cantados, Emília, na verdade têm 2 funções principais. Uma das finalidades é louvação. Assim como na Igreja Católica tem as músicas, tem os cantos e tem as preces e orações, na Umbanda existem os pontos cantados. E você pode notar que nós temos pontos cantados tanto para orixás quanto para entidades, né? Tem ponto de Oxóssi, tem ponto de Xangô, ponto de Iansã, de Iemanjá. Para todos os orixás cultuados na Umbanda, existem pontos cantados. E da mesma maneira, você vai encontrar pontos de preto velho, pontos de caboclo, pontos de baiano, de marinheiros e por aí vai. Esse lado da louvação que nós fazemos através dos pontos cantados tem a finalidade de fazer com que a nossa vibração se eleve. Você vai entrar em um estado vibratório propício para entrar em uma conexão mais direta com os planos superiores do astral. E existe uma outra função do ponto cantado, que é a invocação dos nossos guias espirituais, porque através do ponto cantado, nós estamos chamando os nossos guias mais para perto de nós.
O ponto cantado tem essa função de conectar a sua mente com a mente do espírito desencarnado que vai se manifestar. Porque dependendo da linha que o espírito trabalha, ele vibra numa frequência específica. Cada linha vibra numa frequência diferente. E através do ponto cantado, você consegue entrar nessa mesma frequência da entidade, entende? Então, quando você canta um ponto para uma preta velha, por exemplo, lá vem vovó descendo a serra com sua sacola. Ela traz sua guia, ela traz um rosário, ela vem de Angola. Através da cadência da música, da melodia, do toque do atabaque, você acaba entrando na mesma frequência das entidades que trabalham naquela linha. Se você cantar para Iemanjá, por exemplo, você vai perceber que o ritmo e a vibração é totalmente diferente. Eu escrevi um pedido na areia, pedindo a Zambi para me socorrer. Eu escrevi um pedido na areia, mas foi Mãe d'Água quem veio me valer. Então, com o tempo, você vai começar a identificar essas nuances que existem entre uma linha e outra, entre um orixá e outro. Você disse que começou a fazer o desenvolvimento mediúnico e tal, né? Você vai perceber como que o ponto cantado e a sintonia correta vai facilitar muito a sua conexão com o mundo espiritual. Então, o ponto cantado é basicamente isso: louvação e invocação. Agora, com relação aos pontos riscados. O ponto riscado nada mais é do que símbolos sagrados que são desenhados pela entidade incorporada no médium. Esse desenho geralmente é feito com uma pedra que se chama pemba. E o que é a pedra de pemba? Nada mais é do que um pedaço de giz confeccionado com calcário feito para o ritual sagrado da Umbanda. A pemba por si mesma, ela já carrega um axé. Em muitos terreiros, a pemba é consagrada, é cruzada antes do médium poder trabalhar com ela. E qual é a função do ponto riscado? Para que serve? Primeiro, o ponto riscado funciona como uma espécie de identidade do espírito comunicante. Porque através do ponto riscado, você consegue saber em qual linha a entidade trabalha e na força de qual orixá. Os espíritos se reconhecem no plano astral simplesmente mostrando o seu ponto riscado. Quando a entidade traça o ponto riscado no terreiro, ela está mostrando para todos os espíritos desencarnados que estão naquele ambiente, sejam eles trabalhadores ou socorridos, qual é o grau hierárquico que aquela entidade possui. Então, se a gente fosse fazer aqui uma comparação bem tosca, seria mais ou menos igual àquelas listas e estrelas que os militares usam em cima do ombro, sabe? Você já viu? Então, lá no plano espiritual, a entidade vai olhar para o ponto riscado e vai falar assim: caramba, esse aí tem poder. Trabalha na falange tal, tem essa especialidade. E para você ter uma ideia, o ponto riscado é tão respeitado no plano astral que muitas vezes até espíritos mal intencionados, os quiumbas, eles deixam de agir simplesmente porque viram determinado ponto riscado. Eles sabem que se fizerem alguma coisa, vai haver consequências. Eles vão sofrer represálias de uma determinada falange. É igual aquele filme Tropa de Elite. Você já assistiu esse filme? No meio policial, qual é o símbolo que identifica o BOP, o Batalhão de Operações Especiais? É a figura da faca na caveira, não é mesmo? Qualquer bandido que vê o símbolo da faca na caveira já treme na base, já identifica como sendo do BOP. No mundo espiritual é mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, o caboclo traça um ponto riscado e os quiumbas já tremem na base.
E os espíritos falangeiros, eles também identificam aquele ponto que foi riscado e compreendem exatamente qual é o cargo espiritual que aquela entidade possui. Mas vamos continuar. Em que momento que a entidade vai fazer um ponto riscado? Esse momento acontece quando ela sente a necessidade de fazer um trabalho magístico. O ponto riscado é fundamental para o trabalho de magia dentro de um terreiro. E assim, não é qualquer pessoa, não é qualquer médium que vai conseguir identificar ou interpretar um ponto riscado, tá? Geralmente são as próprias entidades que conseguem identificar o ponto, ou então o pai de santo. Às vezes nem ele consegue. E muitas vezes as entidades nem falam o significado do ponto riscado. Melhor não saber. E outra coisa, dificilmente a entidade vai traçar um ponto riscado para um atendimento individual. Geralmente o ponto riscado é usado em assuntos mais complexos. Em um auxílio coletivo, por exemplo, que vai demandar a ajuda de muitos espíritos, às vezes de uma falange inteira. Então, quando você for no terreiro, passar pela consulta com uma entidade que não riscar ponto nenhum, isso é normal, tá? Não vai pensar que a entidade está fazendo pouco caso do seu problema, porque ela só vai fazer o ponto riscado dela, muitas vezes, quando o bicho está pegando de verdade. Então, o ponto riscado é isso. Ele tem a função magística dele, seja de abrir um trabalho, de fechar um trabalho, de convocar falanges. E além disso, o ponto riscado também tem o aspecto de identidade, de reconhecimento no plano espiritual. Agora vamos lá para a sua terceira pergunta. Qual a função das velas? Para que servem as velas? As velas, Emília, têm um importante papel não só no ritual religioso, como também em rituais de magia. Porque as velas funcionam como uma espécie de condensador energético. E o que é isso? Vocês já colocaram uma lupa no sol? Nossa, quando eu era criança eu adorava brincar com esse negócio. Botava fogo em tudo quanto é lugar da casa. Se você colocar uma lupa no sol, você vai perceber que, dependendo do ângulo, os raios do sol vão convergir para um ponto central, né? Fazendo com que o calor se intensifique tanto que acaba provocando uma combustão naquele ponto em que a lupa está apontando. Nesse caso, a lupa está funcionando como um condensador energético. Vocês entendem? Com a vela é a mesma coisa. Só que ao invés da vela usar os raios do sol, ela vai usar alguns outros elementos que existem no ambiente. Quando você acende uma vela e direciona o seu pedido, aquela vela vai funcionar como uma lupa, intensificando o seu desejo, fazendo com que a energia que existe nos elementos da natureza se movimentem. Só que assim, para isso funcionar, você tem que ter o pensamento direcionado, né? Não adianta nada você acender uma vela só por acender. Não vai ter efeito nenhum. Por exemplo, quando acaba a energia elétrica na sua casa e você vai lá e acende uma vela para não ficar no escuro. Nesse caso, como você não direcionou o seu pedido para nada, então a vela vai perder a sua função magística. Mas a partir do momento que você direciona a vela para uma finalidade, o seu comando mental acaba meio que organizando aquelas forças energéticas que foram ativadas quando você acendeu a vela. Por isso que as velas são muito utilizadas em rituais de magia, por exemplo, porque elas ajudam a movimentar as energias da natureza. E a magia nada mais é do que a manipulação de forças energéticas através do seu pensamento. O problema é que nós não temos um pensamento forte o suficiente para fazer qualquer magia sem o auxílio de condensadores energéticos, né? E existem diversos tipos de condensadores energéticos. Não é só a vela. Nós temos o patuá, os amuletos, os talismãs, pedras,
fluidos corporais. Tudo isso, utilizado da maneira certa, acaba funcionando como um condensador energético. Mas as velas também têm uma outra função. Elas servem como pontos de força para as entidades espirituais. Porque as entidades, elas conseguem manipular as energias que foram ativadas com a vela. Aquela mistura de fogo, parafina e ar acaba criando uma espécie de redemoinho no plano espiritual, proporcionando às entidades, muitas vezes, material de trabalho, material de sustentação energética. E essa sustentação, ela serve tanto para os nossos guias espirituais, como também para espíritos sofredores. A gente pode acender uma vela, por exemplo, para alguém que acabou de desencarnar. Esse espírito vai utilizar a sustentação energética da vela para se equilibrar. Da mesma maneira, a gente pode acender uma vela para um espírito de luz também. Esse é o caso de um dos preceitos da Umbanda, de firmar uma vela para o seu anjo da guarda antes de ir para o terreiro. Percebam que, nesse caso, o seu anjo da guarda não precisa se equilibrar, né? Ele já é um espírito equilibradíssimo. Quem precisa se equilibrar é você. Então, o seu guia espiritual vai manipular aqueles elementos ativados na vela, juntamente com a energia do médium, para direcionar fluidos terapêuticos e protetores enquanto o médium estiver desempenhando as suas funções de trabalhador lá no terreiro. E a utilização da vela é tão importante que não é só no ritual da Umbanda que tem isso. A Igreja Católica acende velas, o budismo acende velas, várias religiões usam esse instrumento para potencializar os trabalhos espirituais. Bom, gente, já estourou aqui o nosso tempo de 20 minutos, eu falei muito hoje, e o capítulo foi direcionado basicamente para tirar dúvidas, né? Eu agradeço a Thaís pela pergunta muito oportuna da história dos orixás. Peço desculpas por não conseguir responder essa pergunta com mais profundidade, como o tema merece, porque, como eu disse, a mitologia dos orixás está mais ligada ao candomblé, aos cultos de nação. E eu agradeço imensamente também a Emília pelos questionamentos sobre pontos cantados, pontos riscados, velas. Esses são assuntos interessantíssimos e importantíssimos dentro da Umbanda e que vale a pena estudar a fundo. Quando você estuda esse assunto, você começa a compreender a grandiosidade que é um ritual de Umbanda e começa a compreender melhor o trabalho dos nossos guias espirituais. Espero que eu tenha conseguido esclarecer pelo menos um pouquinho da dúvida de vocês. E não se acanhem! Se vocês tiverem dúvidas sobre Umbanda, espiritualidade ou mediunidade, manda pra gente. O máximo que vai acontecer é eu falar não sei. Como eu disse hoje aqui sobre a história dos orixás. Mas é melhor eu falar não sei do que eu falar bobeira, não é mesmo? Porque culto de nação não é a minha praia, definitivamente. E assim, chegamos ao final de mais um episódio. Hoje nós passamos o áudio inteiro praticamente respondendo perguntas, né? O que é ótimo. Isso demonstra o interesse de vocês pela Umbanda, o interesse em aprender cada vez mais sobre o mundo espiritual. E isso contribui muito para o despertar da nossa consciência. Deixo aqui novamente a minha gratidão a todos. Continuem acompanhando nosso podcast pelas principais plataformas de áudio. Vocês podem encontrar o Alma de Poeta no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Anchor FM, YouTube e também pelo nosso site almadepoeta.com.br. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, fiquem na luz e até o nosso próximo bate-papo.